Rei Salomão, celebrado como o governante mais iluminado da história, recebeu bênçãos divinas de sabedoria extraordinária, riqueza imensa e grande autoridade. No entanto, o que aconteceu com esse monarca ilustre? Como uma figura tão agraciada por Deus terminou seus dias em tristeza, arrependimento e decadência espiritual? Junte-se a nós, enquanto exploramos o lado menos conhecido do último dia de Salomão. Um dia marcado por reflexões sobre seus triunfos, seus fracassos e as graves consequências de seu afastamento de Deus. Descubra como um rei que aparentemente tinha tudo, acabou declarando: "Tudo é vaidade." E reflita sobre o que essa história significa para nós hoje. Fique até o fim para compreender os ensinamentos profundos da vida de Salomão que ainda influenciam nossas vidas. Que lições podemos tirar de seus erros? Como podemos evitar as armadilhas que o desviaram? Essa história vai além de uma simples biografia real. Ela ressoa com qualquer pessoa que já lutou contra o orgulho, a tentação e o fascínio pelos bens materiais. Se você achou essa narrativa esclarecedora e reflexiva, clique no botão de like, inscreva-se no nosso canal e ative o sino de notificações para não perder nenhum conteúdo. Seu apoio nos permite continuar trazendo poderosas histórias bíblicas e reflexões transformadoras diretamente para você. Também queremos saber sua opinião. Qual parte da história de Salomão mais te impactou? Deixe seu comentário abaixo. Seu feedback fortalece nossa comunidade. E lembre-se de compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares, pois esses ensinamentos são feitos para serem passados adiante. Vamos explorar os últimos dias do rei Salomão e revelar as verdades essenciais sobre sua ascensão, sua queda e o desfecho marcante do reinado do rei mais sábio de Israel. Essa história poderosa pode mudar a forma como você enxerga sua própria vida. Vamos começar. O rei Salomão iniciou seu reinado com grande potencial. Como filho de Davi e Batseba, ele foi escolhido por Deus para suceder seu pai no trono de Israel. Seus primeiros anos como rei foram marcados por evidências claras do favor e da orientação divina. Em 1 Reis 3:5 está registrado que Deus apareceu a Salomão em um sonho em Gibeão e lhe disse: "Peça o que quiser, que eu lhe darei." A resposta de Salomão determinou seu legado. Em vez de pedir riquezas, uma longa vida ou a derrota de seus inimigos, como descrito em 1 Reis 3:9, ele humildemente pediu: "Dá ao teu servo um coração sábio para governar o teu povo e discernir entre o bem e o mal, pois quem pode governar este grande povo?" Deus ficou extremamente satisfeito com o pedido de Salomão. Em 1 Reis 3:10-14, ele não apenas concedeu a Salomão uma sabedoria sem igual, mas também prometeu riquezas, honra e uma vida longa, desde que ele obedecesse aos seus mandamentos. A sabedoria de Salomão foi logo posta à prova em um episódio famoso envolvendo duas mulheres que disputavam a maternidade de um bebê, conforme registrado em 1 Reis 3:16-28. A solução engenhosa de Salomão, sugerir dividir o bebê ao meio, revelou a verdadeira mãe, que preferiu abrir mão da criança a vê-la morrer. Esse julgamento evidenciou a sabedoria divina de Salomão e impressionou toda a nação. A partir desse momento, sua fama se espalhou por terras distantes. Em 1 Reis 4:29-30 está escrito: "Deus concedeu a Salomão sabedoria extraordinária, uma compreensão profunda e um conhecimento tão vasto quanto a areia do mar." Sua inteligência superava a de todos os sábios do Oriente e do Egito. Ele escreveu 3.000 provérbios e mais de 1.000 cânticos, 1 Reis 4:32, abordando temas sobre a vida, a natureza, o governo e a espiritualidade. A grandiosidade da sabedoria de Salomão chamou a atenção da rainha de Sabá,
uma governante poderosa que percorreu uma longa jornada para desafiá-lo com perguntas difíceis. Em 1 Reis 10, 6, 7, ela confessou: de fato, tudo o que ouvi em minha terra sobre teus feitos e tua sabedoria era verdade, mas eu não acreditava até vir e ver com meus próprios olhos, e eis que não me contaram nem a metade. Tua sabedoria e tua riqueza superam tudo o que ouvi. Esse encontro demonstrou que as bênçãos divinas concedidas a Salomão não apenas o exaltaram pessoalmente, mas também serviram como um testemunho do favor de Deus sobre Israel. A maior realização de Salomão foi a construção do templo em Jerusalém, um projeto que seu pai Davi desejava profundamente concluir. Conforme descrito no capítulo 6 de 1 Reis, o Templo de Salomão foi uma obra-prima de sua época, erguido com os materiais mais nobres, como cedro do Líbano, ouro, prata e bronze. A construção levou 7 anos, e o templo tornou-se o centro espiritual de Israel, um lugar sagrado onde a presença de Deus habitava entre seu povo, conforme registrado em 1 Reis 8 e 10 às 11. Ao final da obra, Salomão conduziu uma grandiosa cerimônia de dedicação, orando a Deus com profunda reverência e buscando sua atenção às súplicas dos fiéis. Sua oração é registrada em 1 Reis 8, 23. Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu, nos céus ou na terra, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que andam diante de ti de todo o coração. Durante o reinado de Salomão, Israel atingiu níveis sem precedentes de riqueza, poder e influência cultural. Seu reino tornou-se um centro de prosperidade, atraindo mercadores, intelectuais e reis de diversas partes do mundo. Como está escrito em 1 Reis 10, 23 a 24, o rei Salomão superava todos os reis da terra em riquezas e sabedoria. O mundo inteiro procurava sua presença para ouvir a sabedoria que Deus lhe havia concedido. Sua riqueza era extraordinária. Ele dominava as rotas comerciais entre o Egito e a Mesopotâmia, e suas embarcações traziam mercadorias exóticas como ouro, prata, marfim, macacos e pavões de terras distantes. 1 Reis 10 e 22. Suas frotas retornavam a cada 3 anos carregadas de tesouros, evidenciando sua vasta influência. Em 1 Reis 10 e 14, é mencionado que a renda anual de ouro de Salomão era de 666 talentos, equivalente a mais de 25 toneladas. Seu trono era um espetáculo à parte, descrito em 1 Reis 10, 18 a 20, como feito de marfim e revestido de ouro puro, com 6 degraus guardados por 12 leões. Esse trono simbolizava sua soberania e não tinha igual em nenhuma outra nação. O luxo de Salomão não se restringia ao trono, mas permeava todo o seu palácio. Conforme 1 Reis 10 e 21, todos os utensílios usados em sua corte eram de ouro puro, e a prata era tão abundante que era considerada sem valor, demonstrando a riqueza e o esplendor incomparáveis de sua era. No entanto, tamanha prosperidade também trouxe desafios, especialmente tentações que o desviaram do caminho espiritual estabelecido por Deus. Sua posição levou-o a formar alianças políticas por meio de casamentos com mulheres de nações vizinhas, incluindo moabitas, amonitas, sidônias e hititas. Essas eram justamente as nações das quais o Senhor advertira Israel para não se misturar, a fim de evitar serem levados à idolatria. Apesar dessas advertências divinas, Salomão pareceu ignorá-las e acumulou uma vasta família com 700 esposas e 300 concubinas, como registrado em 1 Reis 11:3. Essas uniões não foram apenas estratégias políticas, mas também uma transgressão direta ao mandamento de Deus em Deuteronômio 17:17, que alertava os reis a não tomarem muitas esposas para que seus corações não se desviassem. Com o passar do tempo, a influência das esposas estrangeiras de Salomão comprometeu cada vez mais sua integridade espiritual.
As Escrituras relatam em 1 Reis 11:4 que, em sua velhice, essas mulheres o levaram a seguir outros deuses, enfraquecendo sua devoção ao Senhor, ao contrário da fidelidade inabalável de seu pai, Davi. Apesar da imensa sabedoria que lhe fora concedida, Salomão permitiu que seu amor por essas mulheres suplantasse sua lealdade ao Deus de Israel. Sua desobediência o levou a construir altos lugares, santuários elevados, onde promovia o culto e os sacrifícios a divindades estrangeiras. Entre esses locais, destacavam-se altares dedicados a Astarote, a deusa Sidônia da fertilidade e sensualidade, algo totalmente contrário à santidade que Deus esperava dele. Além disso, ele ergueu templos para Quemos e Moloque, deuses dos Moabitas e Amonitas, cujos rituais incluíam sacrifícios humanos, práticas consideradas abomináveis pelo Senhor. 1 Reis 11:7-8. As ações de Salomão não foram meros gestos de inclusão cultural. Elas representaram uma violação direta das ordens divinas. Em Deuteronômio 12:2-3, Deus havia ordenado expressamente aos israelitas que destruíssem todos os locais de adoração dedicados a outros deuses, e não que erguessem novos. Assim, ao construir esses altos lugares, Salomão demonstrou um descaso flagrante pelas instruções do Senhor. A tragédia de sua história está na ironia de que a sabedoria que ele buscou para discernir o certo do errado acabou sendo corrompida por suas próprias falhas morais. Ele caiu no pecado da idolatria, contra o qual Deus já havia alertado severamente desde os tempos de Moisés. Em Deuteronômio 7:3-4, Deus advertiu: não se casem com eles, não deem suas filhas aos filhos deles, nem tomem as filhas deles para seus filhos, pois elas afastariam seus filhos de mim para servirem a outros deuses. Mesmo assim, Salomão se afastou desses mandamentos. Sua infidelidade contrasta fortemente com a de seu pai, Davi, que apesar de seus erros pessoais, nunca abandonou sua devoção a Deus. O desagrado do Senhor para com Salomão ficou evidente, pois Deus apareceu a ele 2 vezes, uma em Gibeão e outra em Jerusalém, para reafirmar sua aliança e adverti-lo a permanecer fiel. Em 1 Reis 9:6-7, Deus declarou: mas se vocês ou seus descendentes se desviarem de mim e não obedecerem aos meus mandamentos e decretos, e se adorarem e servirem outros deuses, eu expulsarei Israel da terra que lhes dei. Apesar dessas advertências diretas, o coração de Salomão se endureceu, e ele continuou a erguer santuários e a participar da adoração a ídolos. Em 1 Reis 11:9-10, está registrado o descontentamento de Deus. O Senhor irou-se contra Salomão, porque seu coração se afastou do Senhor, o Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes. Embora o tivesse advertido para não seguir outros deuses, Salomão não obedeceu à ordem do Senhor. Esse episódio traz uma lição crucial. O rei, que possuía sabedoria incomparável, riquezas imensuráveis e o favor de Deus, acabou seduzido por divindades estrangeiras e pela influência daqueles ao seu redor. Ele trocou sua fidelidade ao Senhor pelo desejo de agradar suas esposas e pelos falsos deuses que elas adoravam. O mesmo Deus que o havia abençoado generosamente agora decretava um julgamento severo sobre ele. Em 1 Reis 11:11, o Senhor proclamou: dado o seu comportamento e sua falha em manter a minha aliança e os estatutos que estabeleci para você, certamente arrancarei o reino de suas mãos e o darei a um dos seus subordinados. Essa declaração marcou o início do declínio do Reino Unido de Israel. O reino magnífico de Salomão, estabelecido sob a orientação de Deus, agora estava destinado à divisão, ao caos e à desunião. Embora o julgamento de Deus fosse imediato e firme, também havia compaixão por causa de Davi, pai de Salomão.
O reino não seria retirado durante o reinado de Salomão. Em vez disso, o impacto completo desse julgamento recairia sobre seu filho, Roboão. 1 Reis 11, 12 a 13. O julgamento foi uma consequência direta da infidelidade de Salomão. Embora escolhido por Deus, seu coração havia se desviado demasiadamente. Na narrativa bíblica de 1 Reis 11, 29 a 31, há um momento marcante quando o profeta Aías encontra Jeroboão, um dos administradores de Salomão, nos arredores de Jerusalém. Tomando sua túnica nova, Aías rasgou-a em 12 pedaços e instruiu Jeroboão: aqui, pegue 10 desses pedaços, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eis que arrancarei o reino das mãos de Salomão e lhe darei 10 tribos. No último dia de sua vida, o rei Salomão, antes considerado o homem mais sábio e rico do mundo, refletia em seu palácio, cercado pelo esplendor que marcou seu reinado. Sua vida foi repleta de sucessos inigualáveis, uma sabedoria que impressionava as nações, uma riqueza imensa e um reino que atingiu seu auge sob seu governo. No entanto, suas últimas horas não foram preenchidas pela alegria de suas conquistas, mas sim por um profundo sentimento de tristeza, resistência e arrependimento. As reflexões de Salomão estão registradas no livro de Eclesiastes, que se acredita ter sido escrito em seus últimos anos. Em Eclesiastes 1:2, ele lamenta: vaidade, tudo é vaidade, exclama o mestre, tudo é completamente inútil. Essa declaração reflete o vazio que Salomão sentiu ao olhar para trás e perceber que sua vida havia se desviado do caminho certo. Apesar de sua inteligência extraordinária, ele negligenciou o Deus que lhe havia concedido todas as bênçãos. Sentado em seu palácio, os pensamentos de Salomão voltavam ao passado. Ele se lembrava do dia em que consagrou o templo, uma construção magnífica e sagrada erguida para glorificar o Senhor, como relatado em 1 Reis 8. Salomão havia orado fervorosamente para que a presença de Deus enchesse o templo, e de fato, a glória do Senhor se manifestou em forma de uma nuvem, sinalizando sua aprovação. No entanto, naquele momento de sua vida, Salomão sentia-se distante daqueles dias de devoção sincera. Em Eclesiastes 2:10 a 11, ele reflete sobre a inutilidade de seus esforços. Não neguei nada do que meus olhos desejaram. Não privei meu coração de alegria alguma. Encontrei prazer em todo o meu trabalho, e essa foi a recompensa do meu esforço. Mas quando analisei tudo o que minhas mãos haviam realizado e o trabalho árduo que empreguei, percebi que tudo era vão, como correr atrás do vento. Não havia nenhum proveito duradouro debaixo do sol. A vasta riqueza de Salomão permitiu-lhe desfrutar de todos os luxos imagináveis. Ele construiu palácios suntuosos, cultivou extensos vinhedos, acumulou tesouros imensos e até adquiriu animais raros de terras distantes. Era servido por centenas de criados e entretido por numerosos músicos. Ainda assim, em seus últimos anos, todas essas conquistas lhe pareceram vazias. Ele havia buscado tudo o que o mundo material podia oferecer, mas acabou se afastando de seu caminho espiritual. O rei, outrora sábio, agora reconhecia que, sem Deus, todas as suas realizações não tinham valor. Eclesiastes 5:10 ressalta o vazio das buscas materialistas de Salomão. Quem ama o dinheiro jamais se satisfaz com o que tem. Quem deseja riquezas nunca acha que tem o suficiente. Isso também é vaidade. Salomão percebeu, ainda que tarde demais, que seus desejos o haviam desviado do caminho divino. Quando jovem, ele mantinha uma conexão profunda com Deus, tendo construído o templo como testemunho da presença divina entre seu povo. No entanto, ao longo dos anos, suas inúmeras alianças estrangeiras e casamentos, assim como suas concessões à idolatria, o afastaram gradualmente do Senhor.
Ele havia abandonado o Deus que o guiara em sua juventude, que lhe aparecera em sonhos e lhe concedera sabedoria incomparável. Os escritos de Salomão refletem as experiências de um homem que conheceu tanto os altos quanto os baixos da vida. Em Provérbios 3, 5 a 6, ele aconselhou: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. No entanto, ele não seguiu seu próprio conselho. Em sua busca pelos prazeres do mundo, confiou em seu próprio julgamento e se desviou do caminho reto traçado por Deus. Em Eclesiastes 12:13, Salomão transmite uma última lição, que resume o que aprendeu ao longo da vida. Tudo já foi dito. Aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, pois esse é o dever de todo ser humano. Essas palavras finais, escritas no crepúsculo de sua vida, sintetizam a verdade que ele finalmente compreendeu. A verdadeira realização só pode ser encontrada na obediência a Deus. O último dia da vida de Salomão serviu como uma reflexão sombria sobre a efemeridade das conquistas mundanas. Apesar de ter recebido bênçãos extraordinárias, ele as desperdiçou ao se afastar de Deus. Ao se aproximar da morte, percebeu que toda a sua sabedoria, riqueza e poder não significavam nada sem um compromisso genuíno com o Senhor. Em Eclesiastes 7:29, ele faz uma observação profunda. Eis o que descobri. Deus fez os homens retos, mas eles buscaram muitos artifícios. Salomão, o rei mais sábio, acabou caindo nas próprias armadilhas que criou. Suas últimas reflexões servem de advertência para aqueles que buscam a satisfação terrena em vez de encontrá-la em Deus. A história de Salomão nos lembra da importância da fidelidade a Deus. Seu último dia não foi de celebração, mas de profunda introspecção sobre seus erros. No início, foi um rei promissor, mas seus últimos anos foram marcados pelo arrependimento. O monarca mais sábio de todos os tempos aprendeu, da maneira mais difícil, que nem riqueza, nem inteligência, nem prazeres podem substituir um coração verdadeiramente dedicado a Deus. Que as palavras finais de Salomão ressoem em nós, enfatizando que nossa verdadeira missão não está nas conquistas materiais, mas em temer a Deus e seguir seus mandamentos. Seu legado nos ensina que os maiores tesouros da vida não são aqueles que construímos para nós mesmos, mas aqueles que encontramos em nosso relacionamento com o Criador. Seu último dia não foi marcado por uma alegria triunfante, mas pela tristeza de uma vida que se afastou de Deus. Que possamos aprender com seus erros. Não é o começo, mas o fim que realmente importa. Vamos nos esforçar para permanecer fiéis a Deus até o último momento. Obrigado por assistir. Se este vídeo trouxe reflexão para você, curta, inscreva-se e compartilhe. Lembre-se, a verdadeira sabedoria é alcançada ao seguir Deus de todo o coração, mente e alma.